Olá, amigos, a paz do Senhor. Aparentemente é algo simples. Quando aprofundamos, vimos que Jesus falava de maneira simples coisas profundas, porque o ensinamento de Jesus visava o reino de Deus e a nossa vida futura com Deus, porque Jesus é o caminho para a vida, ele é a própria vida, é Jesus através do Espírito Santo que nos concede a salvação. Esse homem rico dessa parábola, nós notamos aqui, evidentemente, que ele já era um homem rico. Em Lucas 12, versículos 16 a 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É assim, é que quem entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Glória a Deus. Como eu disse, se trata de um homem rico que teve uma produção muito grande e ele pensou não em alargar os seus celeiros, mas como ele era rico, ele já pensou em destruir tudo e fazer novos, amplos, maiores. Daqui para frente vai ser assim. Cada ano eu vou colher mais do que no ano anterior. Então, era um homem que estava sendo muito abençoado, porque, independentemente, a chuva cai sobre bons e maus, sobre sensatos e sobre insensatos. E esse homem era uma prova que a graça de Deus havia agido ali. Mas ele era insensato. Ele só pensava nas riquezas. Hoje não é diferente. Em todos os tempos, o homem tem desejos no coração que muitas vezes ele não terá condição de viver. É normal que a pessoa tenha desejos de melhorar, de ganhar um pouco mais, de estudar para crescer. Tudo isso é legítimo. Quando esses desejos, esse foco passa a ser o principal na vida, as coisas começam a complicar, porque a pessoa quer mais e mais. O ser humano, ele em sua essência é insatisfeito. Ele pensa, se eu tiver um carrinho, que seja um carro simples, eu vou ficar feliz. Vai querer sempre ter um melhor. Também é legítimo, mas não pode ser o único objetivo de sua vida. Ele tem que cuidar também da parte espiritual, de se colocar aos pés do Senhor, de ter uma vida espiritual ativa, porque senão nada fará com que ele fique satisfeito. A gente vê muitos exemplos disso na nossa vida. Não tem muito tempo, morreu um ator de Hollywood, era multimilionário, muito famoso, e esse homem suicidou. Todo mundo ficou surpreso, porque aparentemente ele tinha tudo que queria, teve as mulheres que quis, a riqueza que almejou, ele suicidou-se. Alguém pode perguntar, mas por quê? Olha, gente, o que nós temos que pensar, há no coração do ser humano um espaço que é formatado para Deus. Só Deus pode preencher esse espaço. E a pessoa não buscou Jesus, não buscou o Senhor, esse espaço parece que ele ainda é maior. E a pessoa tenta preencher com tantas coisas, com riquezas, com romances, e à medida que ele vai conquistando dinheiro, vai conquistando o sucesso, tantas coisas na vida, e ele se sente ainda triste, ele acha que é porque a quantidade que ele tem, o que ele possui, ainda é insuficiente e passa a desejar cada vez mais e nunca vai preencher esse espaço. E se a pessoa não buscar a Deus, não preencher com as coisas espirituais, ele vai ser
eternamente infeliz. Nós vemos tantas pessoas que aparentemente têm tudo, levam uma vida folgada, tranquila, tentando buscar algo que ele não sabe na verdade o que é. Ele não tem consciência do que lhe falta, fazem tantas coisas erradas porque pensa que se ele tiver mais dinheiro, se ele conhecer vários países, se ele buscar coisas de longe, porque as coisas de perto não lhe satisfazem, outros homens ou outras mulheres, claro, dependendo do sexo, e a pessoa vai conseguindo tudo isso e vai vendo que não está sendo preenchido, mas não chega a uma conclusão pessoal. Esse homem, ele já era rico, só pensava nos bens materiais, ele não tinha vida espiritual, por isso que ele não colocava Deus nos seus planos. A primeira vez que eu li esse texto, de maneira introspectiva, buscando refletir sobre esse texto, eu pensei, esse homem não deu glórias a Deus pelo que ele tinha conseguido, pela produção, e depois disso eu nunca mais fiz um projeto, um planejamento em que eu não dissesse, se Deus quiser. Aparentemente, administramos a nossa vida, mas quem pode controlar a nossa vida é só Deus. Ele é o dono de nossa vida, ele que nos criou, nós somos criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Quantas vezes fazemos planos com detalhes, nós vamos fazer isso, aquilo outro, e tanta coisa acontece diferente e muitas coisas nem acontecem. Isso muitas vezes frustra o ser humano. O que acontece se nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o que deixou de acontecer é para o nosso bem. E da maneira que aconteceu, foi para o nosso bem também. Então, nós temos que estar atentos à vontade de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes a pessoa diz, se Deus quiser, mas ai de Deus se não sair do jeito que aquele ser humano que disse isso quer. Ele já começa a falar que Deus se afastou dele, que Deus não olha por ele, que muitas vezes até afasta de Deus e passa a descrer. E muitas vezes a pessoa fala que confia em Deus, mas quando alguma coisa dá errado, não se realiza da maneira como quer, já começa a achar e que Deus não está ouvindo as suas orações. Nós temos uma saída para a nossa vida. A única alternativa que nós temos é Jesus, é entregar a nossa vida, todo o nosso ser, amá-lo, buscar conhecê-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa consciência, com toda a nossa força, de maneira racional, porque a fé é racional, porque nós temos que entender por que cremos. Em que cremos? Se nós cremos e temos certeza que cremos em Jesus, a nossa vida é diferente. Nós não ficamos frustrados, pelo contrário, se algo não dá certo, entendemos que aquilo não seria bom para nós, porque Deus às vezes dá o que pedimos, mas quando o que pedimos está em desacordo com a vontade de Deus, porque muitas vezes pedimos para o nosso próprio regalo, para poder atender a nossa vaidade humana, aquilo que pedimos, se o Senhor nos conceder, mesmo estando orando com fé, não vai ser para nossa edificação, pode ser até para a nossa perdição. Como o Senhor conhece o futuro, conhece a nossa alma, conhece as nossas fraquezas, quando Ele nos barra de receber algo, temos que confiar que Ele fez o melhor. Então, a palavra de ordem é confiar, é acreditar, independentemente de tudo estar saindo como queremos. Então, a fé é muito importante, estar orando, lendo a sua palavra, para conhecermos mais do Senhor, esse nosso manual de conduta, esse manual de ensinamentos que é a palavra de Deus, à medida que vamos conhecendo os exemplos, vamos conhecendo a palavra em seus pormenores, refletindo nela, a compreender mais o amor que Ele tem por nós e que Ele só nos concede algo para crescimento e nunca para nossa destruição. Então não adianta dizer que confia em Deus quando as coisas não vão bem
e passamos a achar que a nossa prece não está passando do teto. Muitas vezes o Senhor já acolheu em seu coração, porque o Senhor é sábio, automaticamente ele já sabe se aquilo convém ou não nos convém. Primeiro, temos que buscar as coisas do alto. As terrenas nós podemos até correr atrás, conseguir algumas ou não, mas as espirituais, nós só recebemos quando estamos integrados com a vontade de Deus, quando estamos vivendo da maneira correta que o Senhor nos aconselhou. Todo o conselho do Senhor em sua palavra é para nosso bem, é para vivermos em paz, é para que sejamos bem-sucedidos nessa vida, não no sentido material. Podemos sim ter riquezas. Quantos na Bíblia foram ricos, como Salomão, que foi o homem mais rico, como Jó também, que era muito rico. Não é esse o problema. O problema não é riqueza. O problema é como agimos para adquirir riquezas. O Senhor abençoa a riqueza bem adquirida. E ser pobre não é pecado, mas nós temos que compreender que a maior riqueza é ter Deus no coração, é obedecer ao Senhor. No princípio da parábola, quando Jesus reprova a avareza, disse assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Muita gente se engana e fica atrás de riquezas, honestas ou não. O principal, que é esse amor de Deus no coração, esse preenchimento que só Deus faz, não tem. Outros têm pouco, mas o pouco que tem, para ele, é tão importante. Representa uma riqueza tão grande que, mesmo não sendo rico, ele se torna uma pessoa avarenta, porque no seu coração não há lugar para Deus. Então nós temos que pensar nas coisas do alto, porque o Senhor anseia nos abençoar, mas temos que estar em suas benditas mãos, de maneira despojada, deixando que ele controle a nossa vida de verdade. Há muitos que dizem: Deus está no controle, mas desde que tudo saia da maneira prevista, tudo saia da maneira que a pessoa quer. Mas, na verdade, o melhor para nós é tudo aquilo que o Senhor tem para nós, seus filhos, que o amamos e que nos colocamos debaixo de suas mãos. Que o Senhor nos abençoe e continue trabalhando o nosso coração e a nossa mente, para que sejamos felizes com o que somos, com o que temos. Não que nós tenhamos que cruzar os braços e não buscar nada, mas o Senhor Deus em primeiro lugar em nossa vida, que tudo nos será acrescentado, tudo que o Senhor nos permite ter, porque sem a permissão de Deus, nós nada somos, nós nada teremos. Não podemos prever nada. Tantas pessoas estavam saudáveis, vivendo uma vida normal, e hoje já não existem. Que o Senhor cuide deste mundo doente, nos livre de todo mal e cure este mundo do pecado, que é o pior vírus, é a pior bactéria, é a pior coisa que pode acometer o coração do homem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que assim seja. Amém.